Eu venho aqui falar um pouquinho da grandeza do que Deus fez na minha vida. Em 2008, eu recebi um diagnóstico e hoje eu considero que foi o diagnóstico da minha ressurreição. Eu tive um problema no pâncreas, foi detectado um tumor, onde eu passei por uma cirurgia em outubro de 2008 e precisei retirar o tumor, corpo e cauda do pâncreas. Foram dias de muitas lutas, porque quando os médicos me abriram, tinha um baço com quase 5 quilos que precisava ser tirado, porque a qualquer momento ele podia se romper. Meu estômago precisou passar por algumas ocorrências, porque existiam varizes no meu esôfago. Ou seja, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me alcançou. Por amor, mesmo sem merecer, Ele realiza o milagre que é dele. Mas o mais lindo, o mais significativo foi que 2 anos depois do milagre, 2 anos depois da minha cura física, eu pude entender que mais do que ser curada fisicamente, o mais importante é que a gente viva a experiência com Deus que curou. E eu fui num grupo de oração, convidada por uma amiga, sem esperar nada, me senti até um pouco obrigada a ir aceitando aquele convite, não posso mentir. E lá nesse grupo de oração, logo no início do grupo, eu senti algumas coisas no meu corpo. Um coração acelerado, uma dormência nas pernas, achei que estaria até passando mal. Mas o que acontece? Deus, na sua perfeição, Deus, na sua bondade, Ele estava ali se apresentando a mim. E logo que começou o louvor, eu pude sentir a presença de Deus, fisicamente mesmo, no meu corpo, no meu coração que batia muito forte. E a serva do Senhor então anunciou que o Espírito Santo já estava se manifestando e que tinha uma pessoa no nosso meio, era uma mulher, ao qual ele mandava dizer que ele tinha trazido ela de volta para que ela pudesse resgatar almas para ele. Essa é a frase do meu encontro e da minha experiência com Deus. A palavra daquele dia que foi proclamada diante de todo aquele êxtase da minha experiência foi a palavra da ovelha perdida. E hoje eu entendo claramente que era assim mesmo que eu me encontrava. Eu havia sido curada fisicamente, mas ainda continuava perdida, longe do apreço, desviada, fora do plano de Deus para mim. E é tão sofrido viver isso. Então, diante daquela experiência, diante daquele momento com o Espírito Santo, diante do batismo no Espírito Santo, diante da experiência magnífica com a luz, eu vejo a minha vida sendo transformada. E ali se instalou uma sede. E ali se instalou uma sede de servir, uma sede de Deus, uma sede de estar na presença do Senhor, uma sede de ler a palavra, de anunciar aquilo que eu tinha vivido, de anunciar a palavra, de pregar a palavra, de falar de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele contagia de uma forma que era isso que eu sentia diariamente. E quando eu me coloquei então a serviço da minha igreja, sendo católica, apostólica, romana, mas não praticante, diante da sede eu me coloco à disposição. Eu quero servir. Eu me encontrava dentro de um contexto de segunda união. E naquele momento eu precisava ser obediente ao que a minha igreja pedia. Então havia algumas coisas, algumas funções, alguns desejos humanos que não poderiam ser atendidos naquele momento. E eu fui então me colocando em oração. Eu fui me colocando então na escuta, eu fui me colocando então à disposição do Espírito Santo,
para que Ele fosse me movimentando. Eu não podia pregar a palavra, mas eu podia escrever sobre a palavra. Eu não podia ir para frente, conduzir um momento de oração, mas eu podia ir para dentro de um lugar que tem aqui na minha cidade, em Tuiutaba, Minas Gerais. Eu ia para dentro do mosteiro e fazia adoração ao Santíssimo Sacramento. E naqueles momentos de adoração, o Senhor falava. E eu descobri que eu não podia mais ir para o momento de adoração se não fosse com um caderno e uma caneta nas mãos. Então eu fui vivendo uma intimidade com Deus e escrevendo sobre as revelações dele. E fui escrevendo sobre as minhas vivências e fui escrevendo, conduzida pelo meu diretor espiritual, que se chama Padre Simeão, e sendo colocada no caminho ao qual ele estava preparando para mim. Muitas podas precisaram acontecer. Deus me tira de uma segunda união. Deus permite que eu entre com um processo pedindo a nulidade do meu primeiro casamento. Eu recebo a nulidade do meu primeiro casamento. Eu me torno livre para os movimentos que o Espírito Santo queria fazer comigo. Mas nesses caminhos nós vamos encontrando com as pedras, nós vamos precisando carregar a cruz. Então muitas coisas foram vividas. Eu escrevi o meu primeiro livro, Guiada pela Luz, onde eu conto a história da minha cura física, onde eu conto a história da minha experiência com Deus. E venho vivendo, amados, dia a dia, a possibilidade de todos os dias me reencontrar com Deus. Passei pelo deserto e no deserto nós sentimos a dor do distanciamento da intimidade, a dor de não escutar tão profundamente mais Deus falando ao nosso coração. É no deserto que nós precisamos ter uma fé redobrada, para que nós não paremos aí. Então eu já passei pelo deserto, eu já passei pelo verão da experiência com o Espírito Santo, eu já passei pelo frio do deserto, eu já passei pelos frutos da primavera, eu já passei pela reflexão do outono, onde eu precisei deixar as folhas cair, porque Deus tinha algo mais no próximo inverno. E é assim que eu venho vivendo a minha experiência com Deus. E é assim que Deus vem me colocando e me orientando para que eu possa levar esse amor para todas as pessoas. A única coisa que coloca o ser humano de pé é ele ter a certeza que na fé, na esperança e na caridade não tem como nós sentirmos órfãos. É vivendo a fé do dia a dia, é vivendo a esperança do dia a dia e a caridade concreta. E hoje eu entendo que eu preciso me doar na evangelização, porque Deus me deu o dom de falar dele. Então eu me dou na evangelização para que seja Jesus Cristo estampado à minha frente, para que seja Jesus Cristo pregado, para que seja a palavra do Evangelho proclamada. Amados, viver a experiência com Deus é deixar Ele se desinstalar, é deixar Ele te desinstalar para que você possa desinstalar outros com o Espírito Santo, para que você possa impor as mãos sobre as pessoas e ver as pessoas sendo curadas, para que você possa orar pelas pessoas e ver o sentido da vida delas voltar a ter sentido. É para isso que Deus se apresenta a nós e é para isso que eu estou aqui. Estou aqui para aos poucos ir me apresentando a você. Meu nome é Ana Patrícia Almeida, eu sou psicóloga. Eu sou uma psicóloga cristã que coloca Deus no centro do meu consultório. Eu sou uma psicóloga que permite que Deus faça a cura necessária para que aquela alma volte a encontrar sentido na vida. Eu sou filha da misericórdia de Deus e Deus me resgatou da vida de pecado, da vida de dor, da vida de falta.
E uma alma longe da experiência com Deus, da intimidade com Deus, ela morre. Eu sou filha da misericórdia de Deus. E é assim que eu queria me apresentar para você, e é assim que eu queria que Deus te alcançasse. Esse Jesus da cruz, esse Jesus do amor, esse Jesus da vitória. Receba o Espírito Santo hoje aí. No momento que você se deparar com esse vídeo, se você chegou até o final dele, receba o Espírito Santo da alegria, o Espírito Santo da transformação, o Espírito Santo da vida nova. E deixa Ele te tocar, deixa Ele te curar, deixa Ele fazer a sua vida voltar a ter sentido, assim como foi com a minha. E permaneça na paz de um Deus que sempre vai ser o nosso Pai, que é o nosso irmão em Cristo, que é o Filho e que é o nosso Consolador no Espírito Santo, que é o Santificador. E fique na paz do Senhor.